A origem do nome, até para contar um pouco assim do porquê do growing, né? A gente fala que a gente gosta de plantar a sementinha dentro da empresa para que ela cresça de dentro para fora. Então, o nosso trabalho está muito voltado para a organização da empresa, para a estruturação de processos, de plano financeiro, tudo para que a empresa possa estar organizada e, a partir disso, ela crescer de dentro para fora mesmo. É um dos principais símbolos que a gente usa assim como identidade visual da empresa. É um vaso mesmo, com uma planta, que aí sai gráfico, sai plano de ação e tal, coisas desse tipo. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Como é que estamos? Agora eu já estou um pouquinho mais acostumado aqui com o espaço, né? Tá estranho, é diferente? É diferente, não estamos de fone. O fone dá um feedback legal. Mas é engraçado porque a gente pode ficar batendo no outro aqui. Exato, pode dar soquinha, pode fazer ataque de... Não, mas é legal. Tá sendo muito massa gravar aqui no Danco, um ambiente diferente. A gente que tá acostumado com aquele estúdio mais tradicional, né? De mesa e podcast que todo mundo tá acostumado. Porque o Danco é um lugar incrível, né, Ferrari? O Danco é um restaurante maravilhoso. E é o nosso novo parceiro, né? É o nosso novo parceiro, do nosso amigo Eduardo Vicari, o Chuchu, que está nos recebendo muito bem aqui nesse espaço. É bom também porque a gente já está perto de drinks, né? Então uma coisa já emenda a outra. Ainda não é hoje, mas a gente está bem pertinho, tem um bar maravilhoso ali atrás. E é um ambiente que, se você tiver a oportunidade de conhecer, venha conhecer aqui no Primavera Garden, né, Ferrari? Bora. É isso aí. Quem é a convidada de hoje, Jimmy? Hoje nós estamos recebendo aqui a Tânia Nogueira. Ela é especialista em planejamento financeiro e empresarial, é fundadora da Growin, uma empresa que auxilia os seus negócios no seu planejamento financeiro. Growin, então está relacionado a crescimento. Exatamente, algo que é um desafio absurdo no país que a gente vive, né? Então, seja bem-vinda, Tânia. A origem do nome, até para contar um pouco assim do porquê do growing, né? A gente fala que a gente gosta de plantar a sementinha dentro da empresa para que ela cresça de dentro para fora. Então, o nosso trabalho está muito voltado para a organização da empresa, para a estruturação de processos, de plano financeiro, tudo para que a empresa possa estar organizada e, a partir disso, ela crescer de dentro para fora mesmo. É um dos principais símbolos que a gente usa assim como identidade visual da empresa. É um vaso mesmo, com uma planta, que aí sai gráfico, sai plano de ação e tal, coisas desse tipo. Sim. Então, legal, por isso o nome. Bom saber essa é a origem do nome. O que te levou aí para o mundo financeiro? Assim, a gente adora conhecer a história pessoais das pessoas. Não sei se você é daqui de Floripa, não é? Então, a gente comentou nos bastidores que não é. Então, eu sou mineira de origem, né? Sou do interior de Minas e fiz faculdade em Belo Horizonte, na UFMG. Legal. E desde a época da faculdade eu me dividi assim, tinha um lado meu que queria trabalhar com pessoas e tinha um lado meu que queria trabalhar com números. E aí eu acho que ao longo da vida, ao longo de tentativas e erros, eu fui descobrindo uma forma de fazer as duas coisas. E aí eu trabalho com consultoria financeira, a gente é muito, né, racional assim, no trabalho que a gente faz, no serviço que a gente entrega. A gente fala muito de números, de processo, e colocar ordem na casa, assim, mas a gente lida com pessoas, né? Então a gente analisa o perfil do nosso cliente, a gente entende com base no perfil dele, das necessidades dele, qual é a melhor abordagem, qual é a melhor forma, né, para a gente entregar o que a gente entrega. Na tua carreira foi na área de economia, de finanças, como é que foi esse lado? Então, eu já fiz bastante coisa, assim, eu já fiz estágio, por exemplo, em área de recursos humanos, né, muito tempo atrás, assim, sei lá, mais de 15 anos atrás, eu fiz um estágio, por exemplo, que era só em RH, a gente trabalhava ali com avaliação de desempenho, trabalhando nos Correios, numa área bem interna e específica dos Correios, de avaliação de desempenho do estado de Minas Gerais todo. Mas a maior parte da minha carreira foi construída na consultoria mesmo, eu estou na consultoria desde 2004. Então, antes de ter a minha própria empresa de consultoria, eu passei por outras 3 empresas de consultoria, né? E aí, uma focada em estratégia, a outra focada mais na parte de gestão, de números, de orçamento, planejamento financeiro, que é meio que a minha escola, assim, que é uma consultoria que se chama Falcone, uma consultoria bem grande. E aí, dentro dessa empresa, né, eu passei 3 anos no exterior, eu fiquei 1 ano na Alemanha, 1 ano no Canadá e 1 ano nos Estados Unidos. Isso fazendo consultoria para empresas ao redor do mundo? Isso, então, no meu ano na Alemanha, eu atendi uma empresa lá específica que estava passando por um processo de fusão e aquisição, uma empresa brasileira, e é bem interessante isso, né? Uma empresa brasileira estava adquirindo uma empresa alemã que estava indo à falência. Nossa. E aí eles contrataram a consultoria que eu trabalhava para implantar o sistema de gestão brasileiro nessa empresa Isso alemã. É um motivo de orgulho para a gente, né? Uma empresa brasileira comprar uma empresa alemã nossa, um processo que na nossa cabeça, na nossa boa e velha síndrome de vira-lata, seria o processo contrário, né? Sim, nossa, foi um processo incrível. Assim, era uma empresa que tinha sede na Alemanha, mas tinha fábrica na França, Estados Unidos, China. Era uma empresa grande, assim, estava sendo adquirida por uma brasileira maior ainda. E aí eles nos contrataram, a gente foi para todas essas regiões, China, França, Alemanha, Estados Unidos, a gente foi implantar o sistema de gestão brasileiro. Que loucura! E aí até eu aproveito para te perguntar, porque a relação
das pessoas com o dinheiro, com as finanças, é muito diferente de país para país. Sim. Então, por exemplo, só no Brasil se compra coisas com cartão de crédito parcelado em milhões de vezes. Sim, isso para as empresas também tem um pouco de diferença, imagino. Tem, acho que sim, tem. Até agora, quando surgiu a pandemia, assim, divulgaram pesquisas assim de quanto tempo de reserva financeira as empresas tinham, né? E aí os dados mundo afora surpreenderam assim do quão baixa é essa reserva, mas os do Brasil são piores ainda, né? Então, a pessoa física brasileira não é poupadora por essência e, consequentemente, as empresas também não têm muito esse costume. Eu ouvi falar, nessa época mesmo da pandemia, eu vi uma notícia, se não me engano, era 15 dias que uma empresa média brasileira sobrevive com o dinheiro em caixa. Isso, exatamente. É isso, né? É isso aí. Eu fiquei abismado, assim, imagina, a empresa pode viver 15 dias sem faturamento. Exato. Então, assim, tá sempre com a corda no pescoço, sempre aquela correria. Mas tem, de certa forma, um processo de uso dessa oportunidade pelos bancos e coisa parecida para oferecer muito crédito por prazo, né? Eu acho que também tem esse lado, né? Que são armadilhas, né? Pois é, só que, digamos, eu acho que não tem muito disponível, talvez, lá fora, exatamente porque as empresas estão organizadas para ter capital próprio para lidar com essas fases. Sim, assim, a gente estava falando ali antes, né, do brasileiro versus assim, o estrangeiro, nessa questão de ser poupador ou não. O alemão, por exemplo, é um povo poupador, planejador, extremamente metódico, eles são muito metódicos, né, organizado, regra, processo. Tipo, eficiência é uma coisa que é muito importante para eles. Então, as coisas têm que funcionar numa determinada ordem, de um determinado jeito, e a gente percebia isso muito lá no convívio com eles. O que eu acho que aconteceu nesse caso específico que eu vivenciei foi perda de agilidade mesmo, né? A empresa se habituou a fazer as coisas de um determinado jeito e aí ela conseguia sobreviver e ser rentável durante muitos anos, fazendo as coisas do jeito que ela fazia. E aí vieram os chineses com um produto um pouco mais barato, veio uma empresa brasileira com uma solução mais inteligente, menos comoditizada do que essa empresa fazia, e aí eles pararam no tempo, assim, a gente, né, eu sou administradora por formação, e aí a gente escuta N histórias de empresas que foram, aos poucos, ruindo porque não souberam acompanhar o que estava acontecendo. Blockbuster, Kodak. Mas é que cai naquela discussão da inovação, né, da necessidade de ficar sempre reinventando, reconstruindo a empresa. Esse caso, assim, dessa empresa... Né, desse trabalho que eu fui fazer na Alemanha, o que a empresa do Brasil fez foi genial, assim, eles vendiam um commodity que é, não sei se você sabe o que é refratário. Refratário é um tijolo para churrasqueira. É um tijolo que vai para altos fornos, assim, por exemplo, de siderurgia, indústria de cimento e tal. Então imagina aquele forno ali derretendo sucata, ferro a 1000 e tantos graus. E o tijolo não pode derreter. Tem que ter um tijolo ali que tem toda uma química, toda uma especificação e tal. E aí os chineses entraram com um produto muito mais barato, começaram a quebrar todo mundo, e aí essa empresa brasileira falou, poxa, vamos fazer diferente? Vamos justamente destacar a qualidade que o nosso produto tem e vamos fazer um contrato de produtividade com os nossos clientes. Então, ao invés de ele pagar pelo preço, ele paga por toneladas de aço, e aí era um custo por tonelada, era um modelo... Mudou o posicionamento do totalmente inovador, que ninguém no mundo fazia, e aí eles, enfim, mantiveram a vanguarda, assim, a liderança em função disso. E aí, no final das contas, acabaram comprando essa empresa lá. Foi muito interessante. É difícil construir modelo de negócio, né, Tânia? Assim, porque, na verdade, às vezes a empresa está passando por um desafio financeiro de se posicionar. Às vezes, alguma coisa acontece no mercado, normalmente, que muda a regra do jogo e a empresa não consegue enxergar que isso está acontecendo. O teu processo também ajuda a empresa nesse ponto de vista, não só sanear financeiramente, mas enxergar que inovação ela pode incluir no processo produtivo dela para melhorar a sua performance, digamos assim? Olha, eu diria que sim, a gente faz isso com método de gestão, né? Então, assim, eu não sou especialista em refratário, eu não sou especialista no produto ou serviço que o meu cliente oferece, mas a gente é especialista em método de gestão e em planejamento de gestão financeira, e isso a gente faz muito bem. Então, o perfil clássico de cliente nosso é aquele cliente que, assim, ele chegou num determinado patamar que não dá mais para o dono ficar olhando tudo o tempo todo sem ferramentas, sem uma solução, sem um método mais estruturado, né? E isso vale tanto para a gestão da empresa como um todo, mas para, né, a parte financeira também, que é uma parte que a gente atua de forma bem intensa, assim. Então, a gente entra justamente nesse ponto. Então, né, vou falando um pouco aqui das minhas origens, né, a gente vai misturando os assuntos, né, mas falando das minhas origens aqui de método PDCA e da minha escola de Falcone, PDCA, vocês já devem ter ouvido falar do ciclo PDCA, né? Como que a gente encerra o P ali de um PDCA? Com um plano, né? Então, assim, o método de gestão ele tem que ter como produto um plano de ação, né? Se você fez um planejamento, se não fez um plano de ação,
pode ser que você se perca no meio do caminho, porque se eu tenho um desafio, eu tenho uma meta que eu preciso atingir, e aí eu tenho um desafio, se eu estou aqui, eu quero chegar aqui, é um desafio, eu preciso caminhar para chegar aqui. O que eu vou fazer para chegar aqui? Eu tenho que ter um plano para me dizer o que eu vou fazer para chegar lá. Né? Claro. E então, também tem esse lado da experimentação, que eu acho que o PDCA dá uma certa segurança para fazer esse processo. Né? Eu acho que, digamos, a pessoa que está acostumada com o modo de operar, ele fica numa situação mais de vaca leiteira, tentando chegar e tirar o máximo de dinheiro possível. E aí você chega e tem que fazer inovação, você tem que ficar experimentando, fazendo várias teses, experimentando, verificando o que é que vai estar vingando e o que não está vingando. Isso, e acho que PDCA e, assim, tem o PDCA e o SDCA, que é de padronização, né? Ele te permite que você faça essas inovações, essas melhorias, então você tem um plano, um desafio, né? Que quer fazer algo diferente, depois a empresa precisa também estabilizar um pouco para dar o próximo passo. Nenhuma empresa vive só da rotina ali do SDCA de fazer sempre a mesma coisa, mas também não vive só da inovação, assim. Você precisa de um pouco de estabilidade. E aí é que entra o nosso trabalho, né? A gente apresentar para a empresa e implantar junto com as empresas essas ferramentas, um método para que a empresa tenha alguma estabilidade, para que ela possa, de fato, né, vou repetir o que eu falei ali no começo, né, plantar essas sementinhas para que a empresa consiga crescer de forma um pouco mais estruturada. Eu fico pensando assim, pela experiência que eu tenho com empresários, assim, em geral, uma pessoa tem um perfil mais de porra louca, assim, de chegar e ficar fazendo experimentações sem parar, e tem outros que são extremamente conservadores, que querem chegar e controlar o dinheiro certinho e a taxa de retorno. Então, sim, assim, de cada operação que está sendo feita, né? Então, sim, muito no dinheiro e outros chegando assim, vão tentar tudo e vão jogar na parede, ver o que cola, tipo assim, né? Sim. Então, tem esse lado, esses dois eixos, teoricamente, sendo trabalhados. A gente tem os dois perfis, enquanto você falava, eu fiquei pensando nos clientes aqui, a gente tem os dois perfis. Então, tem o cliente que é super metódico, que muitas vezes a gente chega na empresa, ele já até tem algum tipo de plano financeiro, a gente ajuda ele a organizar isso um pouco melhor, mas ele já tem ali alguma coisa, ele sabe informações básicas, tipo, quanto cai a receita da empresa por mês, quanto você fatura por mês, qual que é o lucro. Aí, às vezes já começa a escorregar quando você pergunta para o cara quanto que ele lucra por mês, mas muitas vezes esse cara que é mais organizado, mais, né, metódico, ele já sabe. Mas tem esse que é totalmente, enfim, caos, e aí, tipo, você senta com o cara, monta um plano de ação, passa 2 dias, ele vai lá, faz o contrário, ou ele esquece, enfim. Então... Mas isso normalmente não implica ter sócios de perfis diferentes para poder fazer um equilíbrio? Então... Isso deveria ser. Com certeza. Eu acho que o principal benefício de se ter sócios é justamente você conseguir equilibrar ali os perfis e ter um que gosta de correr risco e dar esses saltos, assim. Eu fico pensando nos meus clientes o tempo todo quando a gente fala. Mas é bom ter esse perfil, né, do que gosta de correr risco, dar esses saltos e tal, e ter alguém que, de certa forma, fica ali ou puxando o freio um pouco, ou falando, vamos olhar por essa ótica também, olha, a gente precisa estabilizar um pouco isso aqui. É melhorar e estabilizar, tem que ter os dois. E qual é o perfil da empresa, mais ou menos, que você tem trabalhado, então? Tipo, as empresas maiores é uma experiência que tivesse com a Falcone, né? Que tipo de mercado tem se trabalhado aqui na nossa região? Eu diria pequenas e médias, assim. Então, vamos falar assim, a gente tem um perfil de empresas que tem, sei lá, 40, 50 funcionários, a gente tem cliente que tem 150 funcionários, que tem 500 funcionários, né? Tem um específico que tem aí na casa dos 500 funcionários. Mas, assim, de uma forma ou de outra, a gente está falando de empresas que precisam de ferramentas e soluções para se organizarem melhor e para fazerem uma melhor gestão. Então, a gente vê casos, assim, eu vou até entrar um pouco em detalhe, assim, da parte do financeiro, claro, assim, o que a gente faz, tá? Muitas vezes a empresa, ela sabe, por exemplo, quando você tem caixa, a empresa sabe quanto que ela tem, ela vai entrar lá no extrato bancário e ele sabe quanto que ele tem na conta, né? Quanto que fechou esse mês? O cara vai lá, ele tem essa informação em algum lugar. O que muitas vezes falta nessas empresas, e aí o que acaba muitas vezes sendo um entrave para que essa empresa consiga crescer, é que ela não tem um plano, ela não consegue olhar para frente, então ela sempre olha para trás. Tipo, eu estou com o retrovisor aqui, eu sei quanto que eu faturei mês passado, eu sei quanto que eu tenho em caixa hoje, mas se eu quiser olhar para frente, falar onde eu quero chegar e, tipo, se eu tomar as decisões A, B e C, o que isso vai ter de impacto financeiro para a empresa, essas empresas não sabem. E aí eu estou falando de pequenas e médias e muitas vezes até das grandes, né? Mas eu acho que cai naquele eixo também da questão de ser ativo, proativo, né? Ou reativo, né? Às vezes, talvez a gente, como empresário, a gente fica aquele negócio assim, né? Tipo, se não explodiu é porque eu não preciso ainda me envolver, tipo. Isso acontece bastante mesmo. De novo, pequenas, médias e grandes, assim. Então, muitas vezes está bom do jeito que está, né? Então... Porque você começar a planejar, de certa forma, parece que está fabricando um problema que não existe ainda, né? Talvez muita gente veja dessa forma, né? Então, sei lá, eu tenho, né, a empresa está lá, firme, forte, saudável há, sei lá, 40 anos, 50 anos,
para quê, né? Para que se coçar, para que se incomodar, enfim. Só que muitas vezes o que faz a empresa se coçar é um concorrente que incomoda, é um cenário econômico, é uma instabilidade, enfim. É uma pandemia. É uma pandemia, Ou então, às vezes, até tem um negócio, né, daquele negócio de fazer o motor rodar muito rápido, mas que é gerando pouco resultado, né? Às vezes parece que roda muito dinheiro dentro de uma empresa, mas você não consegue verificar, de fato, se está ganhando dinheiro no processo. E muitas vezes, nessa ansiedade, assim, de crescer rápido demais, a empresa muitas vezes acaba investindo muito antes do resultado vir, mas sem muito critério também. Então, claro, tem muitos modelos de negócio, vamos falar de startup, né? A gente está num ambiente aqui que tem vários. Então, para muitos modelos de negócio, você investe antes para que o crescimento seja acelerado, né? Mas, para alguns tipos de empresa, enfim, talvez um segmento mais tradicional, não necessariamente colocar todo esse dinheiro vai fazer com que o resultado venha de imediato. E a gente tem, assim, no nosso portfólio, alguns casos assim, de empresas que, por não conseguirem enxergar essa relação do quanto que eu estou gastando e quanto eu tenho de retorno, acabam se atrapalhando, né? E assim, startup as empresas, as startups, geralmente, elas são muito controladas nesse sentido, né? Mede tudo, mede indicador, sabe que tem, sabe que está gastando, então por isso que as coisas tem uma margem assim no processo de empreender que, por mais que você planeje, né, construa uma estrutura de planejamento e controle, é muito difícil conseguir prever tudo que pode acontecer, né? Você conseguir ter uma medição dos impactos que o teu negócio pode sofrer. Muitas vezes isso é o imponderável, né, que determina. Sim. E eu acho que existe essa margem. Você falou, por exemplo, de um sócio que tem um perfil de arriscar mais, de dar saltos. Muitas vezes, quando a gente toma uma decisão de risco, a gente não tem embasamento numérico para corroborar aquela decisão. A gente toma essa decisão porque sente que tem que tomar e vai peitar esse risco, e aí a gente pode se estourar lá do outro lado ou pode sair bem. Como tangibilizar isso num planejamento financeiro, essa necessidade de também se jogar um pouco no vazio? Então, para mim, tudo... a gente acho que tem que buscar um equilíbrio. Só que o equilíbrio não necessariamente é o mesmo de uma empresa para outra. Então, depende muito do perfil do dono daquela empresa, do segmento que aquela empresa atua, o que os concorrentes fazem. Mas, no final das contas, a gente tem que achar algum equilíbrio entre dar esses saltos de crescimento e estabilizar algumas coisas, né? Tenho certeza que todas as startups bem-sucedidas fizeram isso, né? As startups usam muita ferramenta, muita solução, sistema, assim, para ajudar, né, a organizar os processos e medir o que precisa ser medido. Então, tem N sistemas aí de gestão de venda, de marketing, processos internos, de comunicação interna e tudo mais. Então, tem que ter, em alguma medida, o salto de melhoria e esse salto de estabilização. E eu admiro muito essas empresas que dão correm esses riscos gigantescos e dá super certo, assim, eu admiro. O próprio startup é isso. Tem que ter coragem. Cai naquele negócio da gente sempre fala da questão de ser teimoso ou ser visionário, né? Que às vezes o que determina isso é se você realmente aguentou o processo de passar por esse processo de transformação que a empresa está passando. Né? Pois é. Se você chega e acabou o dinheiro, você era um teimoso. E às vezes é na segunda, terceira, né? Então ele é teimoso até que ele vira um visionário. Né? Pode acontecer também. Mas realmente assim, a startup, na minha visão, ela é puro risco, né? Assim, claro, existe uma tese de negócio, obviamente, né? Mas é muito mais risco do que uns negócios mais tradicionais. Quer dizer, se eu vou abrir uma loja de produtos elétricos, por exemplo, eu tenho ali um mercado, um cenário, um histórico para trabalhar, é um trabalho um produto que eu sei que as pessoas consomem, não é algo que está necessariamente inovando, então é mais previsível. Sim. Agora, se eu estou criando um sistema de inteligência artificial para medir o quanto uma folha cresce por dia, é um negócio que eu não, assim, eu preciso botar capital para fazer aquilo rodar, mas eu não sei o que vai acontecer com esse capital. Exato. Então, acho que tem muito essa questão do risco, sim, e para a startup o conceito de velocidade é muito importante, né? Porque muitas vezes não é só o que você faz, mas em que ritmo você consegue... Tem até uma fase de queimar a caixa na startup, né? Tem tanto que tem o famoso indicador de burn rate, né? O burn, exato. Mas, no final de contas, todo o processo de inovação, tu passa por esse processo de chegar e... Digamos, você numa grande empresa, você vai fazer inovação, né, tem, digamos, algumas unidades dando caixa, gerando caixa,
e aquela ação, teoricamente, de inovação, ela está perdendo dinheiro, mas talvez na soma tu não consegue ver, né? Mas ele está sempre perdendo dinheiro naquela estratégia de inovação, certo? Isso também pode ser um problema se a gente não consegue enxergar o resultado dessas unidades de negócio separadas. Então, essa mistura o dinheiro, né? Voltando um pouco de novo na questão do trabalho que a gente faz. Assim. Então, a gente já atendeu, por exemplo, rede de multifranqueados ou de várias unidades de negócio, né? Rede de restaurantes, enfim. E muitas vezes o que leva os clientes a nos demandarem é justamente essa dificuldade de enxergar o resultado separado, né? Até de indústria, assim. Então, sei lá, uma indústria com 3 unidades de negócio diferentes. E aí ela não conseguia enxergar o resultado de cada uma. Então, para quem está indo dinheiro, quem está usando, qual está dando... Tipo, pode ser que uma esteja carregando a empresa inteira nas costas e pode ter um produto lá que quanto mais vende, mais dinheiro perde. Sim. E é loucura porque o crescimento da empresa ele é desorganizado, né? A empresa ela vai crescendo meio desengonçada, assim. Então é natural que você chegue em algum momento e olhe, tá tudo um caos, né? O que está acontecendo exatamente aqui? Porque não tem como eu saber qual resultado uma unidade de negócio está dando quando eu nem tenho essa unidade de negócio ainda, né? É um problema que eu sempre tenho que resolver depois que ele já aconteceu. Acho que principalmente no começo, assim, quando as empresas estão começando, nunca é linear, né? Nossa, a gente, né, vocês também, com certeza, na trajetória das empresas de vocês, vê isso e eu vejo isso muito, né? Tanto na minha trajetória como empreendedora, assim, para a Growin, né, tá no patamar que ela está hoje e eu vejo isso nos clientes também. No começo, ele não é nem um pouco linear. A gente vai errando, a gente vai tentando, a gente vai aprendendo. Eu acho que as empresas que atingem um determinado patamar talvez já tenham um pouco mais de domínio de mercado e consigam estar um pouco mais estáveis, enfim. Mas no começo, assim, Acho que o sonho do empresário é ter que é tipo que a gente chama de dashboard, né? Chegar e fazer um painel que ele consegue ver todos os números todo dia para verificar se está na direção certa. Então, essa é inclusive uma das principais entregas assim, que a gente faz. A gente fala que a gente ajuda a evidenciar os números da empresa, né? Então, enxergar a empresa através dos números. Estava falando ali antes, né? Que as empresas, muitas vezes, elas têm o retrovisor, que olha para trás, mas não conseguem olhar para frente. Mas também, às vezes, elas não têm um panorama muito completo do que está acontecendo ali no momento, né? Às vezes sabe uma coisa ou outra, assim, mas não tem um panorama completo. Então, pelo menos você conseguir enxergar os números do dia para conseguir depois fazer um planejamento para saber onde é que a empresa pode caminhar. Isso, exatamente. Para mim, a cereja do bolo, né, e aí tem, enfim, alguns conceitos que estão em alta, vamos falar assim, que é o FP&A, que é Planejamento e Análise Financeira, e de inglês Financial Planning e Analysis, né, então, controladoria e FP&A e tudo mais, que justamente ajudam a empresa a fazer esse processo mesmo de olhar para frente, né, e vislumbrar o futuro e tentar tangibilizar um pouco, por mais, né, que vocês estão trazendo, assim, muito bem, que essa questão do imponderável, assim, a gente nunca vai conseguir controlar tudo, não dá para saber, mas alguma coisa, alguma referência, a gente consegue ajudar os clientes a terem para que eles consigam tomar alguma decisão data-driven, né, porque quando a gente chega na empresa, o cara, ele não consegue, porque ele não tem dado, muitas vezes não tem dado nenhum, vai tomar decisão com base em qual número? E aí você começa a ter um pouco mais de segurança para tomar suas decisões. Você tem alguns números aí. Um tempo atrás a gente recebeu um cara de BI, né? Ele chegava, ele fazia... O Leonardo Karpinski, de Power BI. De Power BI, né? Que ele falava muito Eu já fiz curso dele. Que legal. Ele é super gente boa. E ele cai muito nessa pegada, né? Obviamente ele tem foco mais da ferramenta em si, né? Mas ele é muito bom. Ele é muito bom. E eu acho bem bacana, porque na realidade ele ajuda a fabricar essa imagem mental de que você pode ver a empresa, de certa forma, né? Exato. E é importante, assim, né? O nosso perfil de cliente são empresas, assim, que são, geralmente elas atuam em segmentos mais estáveis. A gente tem um produto específico nosso que é do Diligence, que a gente atua quase exclusivamente com startup. Mas para a maioria dos mais fusão, aquisição, esse tipo de situação. Investimento, né? Então, um fundo está investindo e aí pede a due diligence. Então, a gente trabalha bastante essa parte de due diligence. No enfoque mais financeiro. Eu falei dessa questão do imponderável, assim, porque eu não sei, mas eu fiquei com a percepção, assim, de experiências empreendedoras que eu já tive, e a gente percebe que vai amadurecendo ao longo do tempo, conseguindo enxergar melhor as coisas, mas que a gestão, as ferramentas, elas obviamente são fundamentais porque elas nos dão um norte do que está acontecendo, mas muitas vezes algumas situações são inevitáveis no negócio. Então, talvez a gente consiga saber disso antes para tentar minimizar o impacto, né? Mas eu imagino assim, tem uma operação rodando, ela tem lá certos contratos, certos clientes.
isso pode se esgotar de alguma maneira, ela pode enfrentar algum tipo de desafio que ela não vai conseguir evitar, assim, ela não vai conseguir evitar que aquilo aconteça, mas ela tem que tentar passar o melhor possível por aquele momento. Doer o mínimo possível, né? Porque eu acho que, eu não sei, mas o empreendedor ele nunca pode ficar numa posição de, beleza, tenho ferramentas que me orientam, agora tá tudo bem, não vai acontecer nada comigo. Nossa, nenhum dos clientes nossos tem esse perfil. Assim, não, never. Isso não é possível, não tem como, né? Não tem como, E assim, cada dia é uma coisa nova, e aí, enfim, aí é um cliente que não paga, e aí é um concorrente que paga uma coisa. Um contrato tem algum tipo de problema, para de cesse o contrato, você tinha uma receita prevista, não tem mais. Então, só que assim, eu não tenho como manobrar para o passado, né? Exato. E por mais que mesmo em segmentos mais tradicionais, todo empreendedor não deixa de ser um pouco inquieto, assim. Então, ele sempre está tentando alguma coisa, aí quer tentar um serviço novo, e aí, tem que contratar gente, e aí tem um gasto a mais que não estava planejado. Então, assim, sempre tem alguma coisa acontecendo. Nunca vai ser totalmente... Talvez, eu acho que, digamos, temos trabalhado com empresas com mais de 50 funcionários, assim, eu acho que tem um ponto que separa as startups de uma empresa de 50 funcionários, é que você já tem um motor rodando, né, de certa forma, você tem já tens um core, né, tens uma base que, teoricamente, tu tens que proteger, defender. Digamos, uma startup pode literalmente assim, tá todo mundo na rua, acabou, não sei o quê, vamos tentar outra coisa. Agora a empresa já está com 50 e poucos funcionários, já tem vários contratos, vários relacionamentos que têm que ser defendidos, e aí você tem que fazer um equilíbrio, né, de chegar e de não botar tudo a risco. Então, exato, tem conta para pagar, né? Tem boleto, né? Pagar. E é louco porque não tem como ir para casa, assim, né? Então, pessoal, acabou. Valeu. E 50 famílias que estão ali, né? É loucura, assim, se você for ver, você acaba criando numa empresa algo que vai depender de você ali, das suas decisões, né? As empresas que a gente atende, assim, elas já têm todas, né, aí um produto validado, né, já tem uma base de clientes, ou recorrente, ou se é um serviço que não é recorrente, ela já tem ali as suas fontes, ela já é conhecida, então muitas vezes os clientes chegam até a empresa, não é só ela batendo na porta, né, então tem essas realidades diferentes. Mas eu estou até pensando num caso aqui para trazer como exemplo, assim, né, de dificuldade e dessa questão de data-driven que a gente estava falando e tal. A gente atendeu uma vez uma empresa, assim, que ela estava à beira da falência, e aí eles estavam trocando de sócio, e, enfim, e o sócio que assumiu a empresa depois, ele nos provocava muito no seguinte sentido, tipo, quanto que eu preciso de dinheiro para botar essa operação em ordem? Quanto que eu tenho que pegar de dinheiro no banco? Então, tipo, nessas horas o data-driven é muito importante, né? Então eu tenho que fazer uma análise histórica, ele entender o que ficou de backlog ali, de problema, de conta atrasada, como é que está essa base de clientes, o que vai ter de recorrência daqui para frente dentro dessa base, como é que está a estrutura de headcount dessa empresa, quem que vai ficar, quem que vai sair, né? Então tem que fazer todas essas análises. Tem que sanear, é um processo de saneamento da empresa. Olhar a base de clientes, quem que está com previsão de churn, né, de cancelamento, enfim, a base de clientes, eles estão satisfeitos, não estão? E, né, quais são as despesas que essa empresa tem, o que precisa ser mantido, enfim. Tem o lado também de renegociação de dívida, né, que é o lado de chegar e, né, provavelmente já tem conta atrasada, que tem que chegar e verificar, como é que eu não pago essa multa, como é que eu equilibro os relacionamentos. Imposto, né, então muitas vezes as empresas têm dívida tributária, e aí como é que vai fazer? Tipo, a empresa consegue fazer esse parcelamento de imposto, então tem algumas coisinhas assim, tipo, você pode parcelar uma vez por ano, mas aí sai o refis, que aí de vez em quando aparece na mídia e tal. Então tem todas essas coisas. Estou me lembrando do rolo da Americanas lá, que acharam aquele rombo gigantesco. Gente, surreal, né? Pois é, né? Eu imagino que isso tem impactado diretamente o teu mercado, assim, porque imagino que seja um assunto do teu universo, assim. É um negócio louco, né? Imaginar uma empresa tão grande, uma operação que já tem um motor, e não é qualquer motor, né, rodando. Assim, listado em bolsa, com 3G por trás ali, né, e com certeza toda uma rotina ali de governança, profissionais super qualificados, sem sombra de dúvida. E aí, estourar uma coisa dessas, assim, de repente. E aí dá uma sensação que a gente... É assustador. Dá uma sensação que tem a gente por dentro que já sabia que tinha caca, mas não queria botar a mão na cumbuca, né? Tinha uma sensação que dá quem olha de fora. E deve ser muito difícil, assim, estar nessa posição de saber e não ser a pessoa que vai conseguir resolver e... Não pode fazer nada, né? Tipo assim, e falar, vamos resolver isso logo. E cai muito nesse negócio, né? Que é, digamos, as empresas, empresários, coisas assim, eu sei que a gente tá indo para um buraco e não sei o quê, mas eu vou tentar tocar e coisa parecida e tentar fazer esse processo rodar, e meio na esperança, assim, será que um dia vai resolver?
E o empreendedor, ele costuma acreditar muito na ideia dele, no negócio, enfim, não quer abandonar o barco, né? Não quer desistir. Mas, ao mesmo tempo, isso dá talvez o testemunho pra gente de que, grande ou pequeno, a empresa, né, o que muda é o tamanho do problema, né? Quando uma empresa tem, então, problemas tem em qualquer tamanho de empresa. Ela pode ter 100 mil auditorias, 15 mil instrumentos de governança para tentar controlar aquilo, mas sempre pode ter alguma coisa. E também dá o testemunho de que uma empresa é uma eterna granada sem pino, assim, né? Que você tem que estar o tempo todo contendo coisas para não levar a operação para um caminho explosivo, né? E isso tende a ser, eu acho, né? Aí é bem achismo mesmo, mas tende a ser mais fácil, mais difícil, muitas vezes com base no perfil do empreendedor. Então tem empreendedor que é mais teimoso, e aí a empresa é eternamente um caos, e enfim, a gente fica ali tentando minimamente colocar uma ordem nesse caos, porque se deixar na mão do cara, em algum momento ele vai quebrar a empresa. Alguns escutam mais, alguns escutam menos, alguns correm mais risco, enfim, tem vários perfis. Esse é o ponto que eu queria comentar, sobre, em particular, dessa questão, porque envolve o ego e digamos, a defesa da visão que ele tem a respeito do que a empresa é. E muitas vezes você pode mostrar uma imagem que ele não acredita que seja verdade. E que ele não consegue ver, assim, né? E parece que você está falando línguas diferentes, né? E aí, muitas vezes, esse empreendedor, ele está vendo, ele fala, não, mas daqui a 2 meses a gente vai fazer tal coisa, e aí tal cliente vai comprar. A gente vai bater a meta. Mas falta 30%. Ele cria o fantástico mundo de Bob na cabeça. Sim, não, vai dar certo. Mas como? Tem 6 meses que a gente está falando disso. Mas você não acha que isso acontece muito? Porque, normalmente, quem abre uma empresa, alguém que cria um negócio, normalmente essa pessoa é um apaixonado por aquilo que está fazendo. A pessoa normalmente, né, naturalmente, tem uma paixão por aquele mundo, está totalmente envolvido emocionalmente, e por isso tem dificuldade de separar decisões emocionais de decisões racionais, e acaba tendo essa crença um pouco cega, né, em que as coisas vão funcionar, mas ao mesmo tempo é essa fé que move ele para continuar caminhando. Então existe essa dualidade. E eu entendo que talvez o ideal fosse ter um cara apaixonado que cria um negócio, mas a partir do dia 1 da empresa dele, ele ter alguém que administrasse o racional da empresa dele. Nossa, falou isso. Tem um cliente, estou lembrando de um cliente nosso que foi assim, quando ele começou a empresa, ele falou isso. Ele falou, eu quero ter gestão. E, tipo, ele é o cara visionário que corre gestão. Eu não quero olhar uma planilha. No começo ele falou, eu quero gestão. Não vai ser eu que vou fazer, mas eu quero gestão. Mas não é a maioria. Não mas na verdade hoje, assim, eu vejo que isso talvez fosse um caminho, assim. Cara, eu gosto de tal coisa, eu sou apaixonado por isso, não tem como, porque você misturar dinheiro, finanças, operação, é razão, é número, assim, tem que tomar decisão que vá ter o melhor encaminhamento. Só que, às vezes, o teu lado emocional te derruba. Sim, total. Sim, se você for abrir uma empresa, escute isso que ele está falando, que é bem isso mesmo, né? Se você consegue fazer isso desde o começo, a dor de cabeça não vai ter a dor de cabeça, quer dizer, problema você vai ter, mas é desgastante, assim, é trabalhoso arrumar uma coisa que já está bagunçada, que já está caótica. Sim, e tem uma cláusula que eu vou adicionar nessa decisão. O navio já está lá numa área, assim, pô, é mais difícil. Mas também caminha, né? Eu acho que, na realidade, a empresa vai caminhando, começa a ter muitas certezas a respeito das decisões que você está tomando, e aí você começa a ficar com uma sensação que está sob o controle total do que está acontecendo. Eu acho que também, por isso que eu falo da questão do ego, porque estar numa posição de decisão dentro de uma organização que faz todo mundo confiar em você, e aí você começa a desenvolver uma relação com você mesmo de achar que você tem razão em tudo, e é uma coisa difícil de cuidar. Sim. A cláusula que eu ia adicionar, assim, obedeça o seu gestor. Se você é um apaixonado que montou uma empresa, obedeça o seu gestor. Sim, mas é que tu corre o risco de rapidamente caminhar para uma visão... O cara diz pode fazer, pode, não pode, não pode. Mas você, teoricamente, tem um chefe abaixo de você, teoricamente, dentro da organização. Porque você vai estar submetendo a visão que ele está tendo. Mas pelo menos ele te protege, né? Aquele cara tá ali para te proteger. Dizer assim, eu quero abrir uma unidade no meio do voando. O gestor vai dizer, peraí, meu amigo. Podemos fazer pelo menos um mini plano de negócio. Não precisa ser um mega plano de negócio. Exato. Né? Mas um mini, talvez, né? Podemos fazer. Porque talvez a gestão seja um instrumento para proteger o empreendedor dele mesmo. Sim. Nossa, sim. Legal essa frase. Frase boa, né? Mas acho que o problema que a gente cai de novo na questão do ego, porque o melhor líder é aquele que é um líder servidor, né? O pessoal fala, né? Aquele livro, acho que esse é até o nome do livro,
mas que fala esse lado, né, de você chegar e, na realidade, estar servindo para as pessoas que estão em volta de você para poder fazer a empresa acontecer. Então, você chega e fica numa situação onde você nunca usa o poder que, teoricamente, tem para impor as condições. Sim. E aprender a fazer isso não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Sabe o que acontece muito também? Muitas vezes esse cara que é visionário... Monge Executivo, só para falar, o livro é o Monge Executivo. Lembra que ele esse livro é bem conhecido. Seja um líder servidor, né? Que basicamente é o texto que ele faz. Sim. Mas, assim, o que acontece muito desse cara que tem o perfil visionário e arrojado, tá? Muitas vezes ele subestima a importância do cara que está ali, que é metódico, que é chato, que cobra, vamos fazer assim, a gente precisa estabilizar isso aqui um pouco, né? A gente falou várias vezes aqui da questão do equilíbrio, né? E o equilíbrio, ele é diferente, na minha opinião, ele é diferente de empresa para empresa, de negócio para negócio, depende do tamanho da empresa, depende do momento, depende de um monte de coisa. Mas esse cara que é brilhante, arrojado e visionário, muitas vezes eu acho que é bastante comum, assim, ele subestima a importância do cara que talvez não seja tão expansivo, tão carismático e tal, mas que está ali fazendo um papel que é fundamental, porque aquilo ali mantém a empresa coesa para ela continuar crescendo, né? Mas é aquela história, né? Todo trabalho tem dois lados, tem aquilo que aparece e o que não aparece. Numa cidade, o saneamento é importantíssimo, só que ele fica embaixo da terra. Sim. E agora as ações são feitas em cima, é o que todo mundo vê. Então, muitas vezes, o perfil do sócio, que é mais metódico, introspectivo e puxa o sócio viajão para o chão, né, para a terra, é um cara que o trabalho dele às vezes não é visto, né? Exato. É curioso você falou, meu marido tem uma empresa de saneamento. Ah, é? Então, eu imagino que tem esse desafio, né? Porque tem aquela piada que o pessoal fala, né? Que normalmente os prefeitos não gostam de investir em saneamento porque não dá para fazer propaganda, né? De dizer que tem cano embaixo da terra. Sim, mas essa relação... Nossa, falou muito bem essa questão de um que puxa para a terra, né? Tem o viajão e um que puxa para a terra. Sim, é o céu e a terra que a gente fala, né? Exato. Vamos começar a falar do Jordan Peterson aqui, falando que é causa e ordem, né? Que é os dois pontos de vista. Né? Imagina se são dois viajões. A empresa é uma bola de fogo. Você não pode trazer a ordem perfeita, você não pode fabricar o caos perfeito. Você tem que achar o equilíbrio desses dois elementos. É o tipo de... Esse seria um perfil de empresa que primeiro ia deixar a gente doido, assim, nós querendo arrumar a casa ali, a gente fica enlouquecido. Mas, assim, são pessoas que, se eles nos ouvirem, aí vai dar certo. Mas esse insight, assim, de ter desde o dia zero alguém cuidando dessa parte racional, talvez seja uma maneira... Tá insistindo. Mas eu estou explicando para ti que realmente é difícil, cara. Mas que aí acho que é muito do lado do líder, que é desenvolver essa habilidade de escutar, de submeter. Esse é o grande desafio, porque é muito fácil você começar com esse sonho, com essa idealização a respeito do que você é. Mas a tua verdade vai acontecer daqui a 5 anos, quando a empresa crescer. Tu não sabe exatamente como é que vai ser daqui a 5 anos. Não, mas eu digo que talvez o delegar essa necessidade de manter as coisas no trilho, né? Uhum. Tirar essa decisão de ti. Porque daí eu não tenho a chave do cofre. Então eu não posso... Para mim, a boa notícia é que isso tem sido cada vez mais comum, eu acho. Não só em startups, mas em empresas de maneira geral. E até, se for pegar, por exemplo, empresas familiares. As empresas familiares também estão cada vez mais atentas, seja por pandemia, seja qual motivo for, elas estão cada vez mais atentas a isso. De que precisa do lado racional, assim como precisa do visionário, da pessoa que corre risco. As duas são extremamente importantes, né? Tem que ter um motor ali dentro, girando e fazendo provocações, deixando todo mundo bem quieto, qual vai ser o nosso próximo movimento, né? Aquele cara que incomoda, assim, né? A empresa precisa disso também, ela precisa desses movimentos. Pois é, tem esse eixo que a gente está discutindo bastante aqui, o lado psicológico, tem um lado, talvez, do matemático e do financeiro e coisa parecida, que seria esse elemento. Esses são os dois principais elementos que você tem trabalhado, então? Acho que sim, o nosso serviço, ele é muito mais a parte racional do que a psicológica, mas é claro, assim, na nossa interação com os clientes, a gente falou de vários perfis de empreendedor aqui, e a gente tem hoje como cliente, se não todos, a maioria das coisas que a gente falou aqui, né? Então, não tem como fazer esse trabalho, essa entrega de planilhas, de ferramentas, sem falar de perfil de empreendedor. Então, muitas vezes, nas nossas reuniões internas, a gente discute isso. O que vai funcionar melhor nessa empresa com base nas características, com base no perfil desse empreendedor, com base no momento que essa empresa está vivendo. Então, teve um caso, enfim, a gente estava atendendo uma empresa já relativamente grande, assim, era uma empresa familiar, que tinha alguns núcleos ali da família que ainda estavam na administração da empresa, mas que ainda não tinha a parte de planejamento financeiro muito estruturada. Então, eles apuravam várias coisas, mas não tinham um plano financeiro muito estruturado.
E aí tinha algumas questões internas ali de conflitos de sócio também. E a gente falou, tá, como é que a gente vai implantar um método novo, né, atravessando essa questão aí desse conflito de sócios que está acontecendo. Então, desde largada, assim, o que a gente falou foi o seguinte, bom, tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer todo mundo junto. Então, a gente vai discutir o orçamento junto, e uma coisa que eu fiz questão de deixar claro nesse cliente especificamente foi o seguinte, todo mundo vai ter que ceder um pouquinho, né? Porque, tipo assim, você falava com o cara da produção, ele falava, mas é pro comercial, não sei o que, não sei o que. Aí o cara do comercial, mas é porque lá na produção, não sei o que, tá faltando uma coisa. E aí, todo mundo vai ter que ceder. A gente só vai sair dessa mesa quando todo mundo estiver um pouquinho desconfortável de que, tipo, todo mundo teve que ceder um pouquinho. Esse é o bom plano, assim, né? E aí... Esse é um risco que acontece, eu acho, né, de empresas onde, digamos, tu tem sócios complementares, mas acaba fabricando feudos em cada uma dessas diretorias, vamos dizer assim, das empresas, né? Onde você chega e começa a fabricar empresas separadas dentro da mesma empresa, cada uma com uma visão diferente. Sim. E aí... Enfim, acho que muitas vezes... Pois é, tentar fazer esse conciliamento, né? Chegar e fazer acertar esses ponteiros, pelo menos para chegar. Vamos fabricar uma visão comum e vamos tentar fabricar esse processo onde a gente pode ir para frente. Então, eu falei de empresa familiar, mas isso não é só empresa familiar, né? Então, isso pode acontecer em qualquer tipo de empresa. Você vai criando os feudos, seja por afinidade, seja porque cada um vê a sua área como mais relevante, ou a área problemática é a área do outro. Normal. Então, a área comercial brigar com a área de produto, com a área de... Com financeiro. Comercial financeiro, meu Deus. Mas de novo, aquela questão de achar o equilíbrio, né? Porque você não pode chegar e ficar vendendo para cliente que se o cliente não está pagando. Certo? Tá devendo, coisa parecida. Mas aí o cara começava a reclamar, você está prejudicando minhas vendas. Tipo assim, tem que chegar e fazer um equilíbrio, certo? Nossa, esse exemplo é muito real mesmo, né? Mas, como é que eu vou bater minha meta se você não deixa eu vender? E aí você vai fazer análise de crédito lá, nossa, aquele cliente, primeira venda para aquele cliente. É um perfil de cliente que você olha no Serasa, o cara é mega endividado, deve imposto, deve não sei o quê, e o comercial quer vender para esse cara. Qual é a chance da gente vender e não receber, né? E ele fala, mas eu não bato minha meta. O financeiro, o que adianta bater sua meta e a gente não receber? Financeiro, só se pagar à vista, assim, mas aí tu não deixa eu vender. Nossa, é bem isso, é clássico, né? Clássico. Como é que aí eu não consigo vender, exatamente. É um nó, é loucura isso, né? Mas tu acha que a empresa é fácil, cara? Não, tá louco, pelo amor de Deus. Mas é bom ter pessoas com esses perfis. Eu acho que, na verdade, todo momento que você está fazendo esse tipo de coisa, está fazendo uma ação estratégica, né? De chegar e fazer um equilíbrio entre esse processo, ou processo comercial, processo produto, processo que é de gestão. Então, tem que chegar e achar uma forma de fazer a empresa pensar em conjunto, apesar de ter paredes que façam a coisa ficar cada vez mais quente, né? Por causa dessas brigas. Então, acaba que nessa parte a gente entra muito na esfera psicológica, comportamental, que eu falei ali no começo, né? Que eu sempre gostei dessa parte de pessoas. E gosto, tanto vira e mexe, assim, eu dou mentoria, enfim, então, eu acabo entrando nessa parte também. Mas eu gosto muito dessa parte de lidar com as pessoas, mas trazendo alguma racionalidade e lucidez para o processo, assim. Para mim, esse ponto é importante para mim, e assim, o trabalho que a gente faz está muito calcado nisso, assim, de ter estabilidade, base, racionalidade, critério, planejamento. O nosso trabalho está muito nisso, mas a gente... Quando tem conflito ali que precisa ser discutido, a gente fala, gente, vamos deixar as coisas claras, assim, vamos falar e, sabe? Aquela vontade de levar isso assim, escolha as armas, se resolve. Aqui o ringue. Mas, Tânia, eu tenho visto muito, assim, no mercado, principalmente de tecnologia, conteúdo, de pessoas que conseguem construir um produto, um posicionamento, que geram um faturamento muito alto e é uma operação extremamente enxuta. Às vezes é uma pessoa, duas... que isso, inclusive, é o sonho que eu persigo, né? Não tem muita gente, tem uma operação extremamente enxuta e muito resultado. Sim. E isso é real, assim. Todo dia a gente vê gente que seja um influenciador, por exemplo, ou alguém que criou um software, uma solução digital. Tem um cara que eu sou fãzaço dele nos Estados Unidos. É um cara que não é conhecido, ele muito menos sabe que eu existo, mas eu sou fã dele, porque ele criou um aplicativo de teleprompter para o celular. E ele fica atualizando aquele negócio direto, ele tem 2 apps, vende pelas lojas lá, e o cara é bem sucedido pra caramba. E isso, às vezes, o cara tem um faturamento igual ao que uma empresa que tem lá já uma estrutura, né? É uma empresa genial, né? Genial, esse cara é um gênio. E chega esse tipo de desafio pra ti, assim, o cara... Tânia, é o seguinte, criei uma solução aqui, tô faturando bem pra caramba, e não sei o que fazer com isso, né, sei lá. Olha, sendo bem sincero, não é o mais comum. Esse cara, geralmente, ele está procurando mais
alguém que ajude ele, por exemplo, na parte do BI, até um cockpit, assim, um dashboard, para que ele possa olhar tudo, né? Então, a equipe é enxuta, então acaba que, né, as pessoas se desdobram em muitas funções e muitas vezes ele quer um modelo de BI mesmo para ajudar, assim. Não é o nosso perfil de cliente mais comum. Mas eu acho, nossa, esse tipo de negócio, assim, imagino, né, tipo, que seja feito assim, fruto, né, de muita pesquisa mesmo, né, até o cara chegar nessa ideia e testar alguma coisa e dar certo. Também é muita sorte. Encontrar o furo da agulha, né? Então, tem a questão da sorte, mas acho que deve ter muita pesquisa mesmo, né, estudo envolvido para fazer uma coisa... É porque eu acho que o mercado está mudando muito, assim, eu já tive o sonho de ter uma empresa enorme, assim, com um monte de funcionários, né? Também. Eu já tive o sonho, eu já tive esse sonho. Aí depois esse sonho... Não quer mais? Gigante assim, não. Né? É relevância, né? A gente quer ser relevante, né? Isso. Mas também, ao mesmo tempo, você imagina estar contratando, digamos, 100, 200, 300 funcionários, o impacto está sendo provocado na sociedade, quer dizer, como é que é o fato de você ter criado aquele negócio e estar fabricando, sei lá, 1000 pessoas, que é as famílias, né? Como é que é tendo resultado por causa dessa renda que está sendo gerada. Quer dizer, eu acho que é um impacto que o empresário deveria ambicionar, né? Eu não sei como esse cara consegue dormir. Pois é, né? Porque o tamanho do impacto é o tamanho da responsabilidade. Mas eu acho que isso talvez fosse um sonho, assim, muito comum. Mas o que eu tenho visto hoje são pequenas empresas com as suas vidas independentes se associando para construir coisas grandes. Então, antigamente, eu tinha uma empresa de 300 funcionários e acabava que dentro dessa empresa tinha um monte de pequena empresa resolvendo as coisas internas. Mas hoje as empresas estão se associando para construir coisas, né? Sim, também vejo isso muito. E eu gosto bastante, eu acho que aqui em Floripa, assim, é uma cidade que é muito propícia para isso. A gente vê muita marca local, você vai num empório, restaurante, cheio das marcas locais, tem muita empresa pequena e média, assim, né, que oferece ótimas soluções. Até a parte de moda, vestuário aqui em Floripa, eu vejo que tem várias empresas menores, assim, né? Enfim. Eu acho que é uma mudança que a gente está vivendo, assim. Eu não sei se no médio e longo prazo a gente vai continuar tendo grupos empresariais gigantescos. Eu acho mais fácil. É mais fácil fazer uma gestão de uma empresa pequena exatamente porque está tudo próximo, né? Eu acho que o desafio é esse. E o desafio, digamos, uma empresa que está num certo tamanho, ela começa a ter problemas sérios nesse processo de conseguir olhar para a empresa, cuidar das várias linhas de produto, cuidar dos feudos dentro da organização, quer dizer, tem uma quantidade enorme de problemas relacionados pelo fato de ser uma organização, que acho que é uma coisa que é exatamente o elemento que a gente tem que aprender a fazer exatamente para ter essas organizações possíveis. E eu acho que, assim, as empresas têm como lema muito forte hoje em dia também a questão da agilidade, né? Então, eu estava pensando aqui, né? Eu fiz um projeto um tempo atrás em parceria com uma empresa lá de São Paulo e a gente atendeu a Via Varejo. E aí... a estrutura, está pensando na estrutura de software deles, né? Como é que funciona a estrutura de softwares ali. Antigamente você tinha um software só gigantesco que fazia tudo e se aquele software não resolvia, você ficava meio sem ter o que fazer, né? Hoje em dia você vai aglutinando N pequenos softwares junto com aquele seu software principal e criando conexões entre eles, assim, para resolver outros tipos de problema que antes você não conseguia resolver. Mas isso que a gente está falando, né, das empresas menores, elas estão entrando nas grandes também, né? Então... Isso, exato. Às vezes para resolver alguma coisa pontual, né? E daí, às vezes, esse cara de frete que se pluga numa ferramenta X, né? Exato, e às vezes esse cara que resolve um problema gigantesco, ele é muito pequenininho. Ele é um time de 5 pessoas, de 3 pessoas. Então, eu acho que essa disrupção talvez promova, na próxima década, um movimento em que a gente tenha menos empresas gigantescas e mais empresas menores. Tem muita empresa, eles chamam de empresas que fazem APIs, né? APIs, né? Para integrar. Integração, para você. Aí tu fabrica um marketplace de pequenos microaplicativos, teoricamente, né? Tipo no celular, quando tu vai instalar um aplicativo, aquele aplicativo está potencializando o negócio da Samsung, o negócio da Apple, não sei o que. Como é que tu fez uma API, né? Tens um ponto ali de contato onde você agrega valor ao produto que está sendo vendido. E acho que toda empresa deveria ter um sonho de fazer isso, né? De chegar e ser plugável, permitir que outras empresas participem do processo de geração de valor. Sim. Legal. E, Tânia, eu fiquei curioso para saber o que te fez sair de Minas e vir para Floripa. Nossa, pois vamos lá. Vamos lá. Bom, eu sou de uma cidade bem pequena, né? Minha cidade tem 14 mil habitantes. Alô, campanha? Campanha. E aí eu saí em 2001 para fazer faculdade, fui para Belo Horizonte.
E aí me formei, fiquei um tempo em Belo Horizonte, fui trabalhar nessa consultoria que eu falei, que é a Falcone. BH é demais, né? Acho muito massa. BH é demais. Mercado Central tem sempre um lugar especial no meu coração. Bisonte? Belzonte. Lá eu achei engraçado. Vocês conhecem Inhotim? Falando de BH, mas estou falando de Eu conheço Ouro Preto, Diamantina. Maravilhoso. A Estrada Real, né? O caminho da Estrada Real. Conheço BH também. E eu achei engraçado, eu fui pra BH e eu fui no Mercado Central, animal demais. E eu vi as pessoas comendo fígado acebolado, assim. Com giló. Com giló, né? Algo cultural, assim. A iguaria do Mercado Central é o fígado com giló. Sim. É a única chance na vida de você me ver comendo fígado. Pois é, eu vejo fígado. Gente, não sei como é que eles fazem. Todo mundo comendo, eu pensei, eu não gosto de fígado, né? Eu falei, como é que eles estão comendo fígado, cara? Todo mundo, um monte de gente comendo fígado. É o prato clássico, assim, vem tipo petisco mesmo, né? Se te dá um palitinho, assim, você vai comendo fígado com giló. Exato. Não, mas é legal, é bem legal. E aí tu ficou lá em BH um tempo? Fiquei 14 anos, fiz faculdade, trabalhei na Falcone, fui pra Alemanha, Estados Unidos e tal, voltei. E aí, assim, sei lá, foi meio fim de ciclo, assim. Foi uma coisa, eu sou uma pessoa bem, assim, metódica, né, planejar, racional, enfim, é o que eu faço, né. Mas foi muito mais emocional a decisão de sair de BH. Eu achei que era meio fim de ciclo e eu tava precisando explorar outras coisas. Eu fui pra São Paulo, na verdade. Nem vim pra cá primeiro, eu saí de Minas e fui morar em São Paulo. E aí foi pra Selva de Pedra. Fui pra Selva de Pedra. E aí eu estava lá uma semana, eu me juntei, né, conheci meu atual marido, que é daqui. Caramba. Eu estava uma semana em São Paulo. Pô, ele te salvou, hein? Então, aí hoje, claro que eu não me vejo morando em São Paulo, né? Mas... Sim, eu nasci lá em São Paulo, mas já moro aqui há muito tempo, vim criança pra cá. Mas é louco, assim, realmente, ter vindo pra Floripa foi... Sim. Eu imagino ter sido transformador, faz 8 anos, né? 8 anos. Eu fiquei 1 ano e meio em São Paulo, só fui, engraçado, eu fui assim, falei, cara, será que eu vou morar o resto da vida em São Paulo, né? Eu fui assim... É que eu não sei como é que ia trabalhar na empresa lá, tudo, né? Mas sem saber o que ia. Eu não sei como é que é lá em BH, mas eu vejo aqui em Floripa as pessoas têm muita visão de vou para São Paulo porque é lá onde tudo acontece e o mercado é grande, as oportunidades estão lá. E eu vim de lá, né? Eu não tenho essa vontade, assim, né? Eu acho que São Paulo é muito perto daqui para ter que morar lá, né? 50 minutos de avião, não precisa morar lá. Mas enfim, tem muito essa visão, né? E realmente, lá é um mercado muito grande, né? Sim. E eu acho que o perfil de empresa de São Paulo, né? As grandes corporações todas estão lá, então acho que vai muito disso também, né? Perto do que você quer estar, né? O que é o tudo, né? Tipo, então, se você quer trabalhar numa grande corporação e ter um estilo de vida determinado, nossa, tem que estar lá mesmo, né? Claro. A tua vinda pra cá foi meio no escuro, assim, você não sabia... Não sabia o que era esse lugar, o que tinha, o que rolava aqui. Eu tinha vindo aqui, tipo, congresso de faculdade, praia. Tinha vindo passar, né, feriado, fim de semana com o meu, na época não era marido ainda, né, mas tinha vindo algumas vezes, assim. Mas, né, até falando um pouco de questão pessoal, assim, mas para ele era muito importante um dia voltar para cá. Ele sabia que ele queria voltar um dia. Então, se isso fosse um impeditivo para mim, a gente não teria se casado, né? Claro. Então a gente acabou vindo, assim, a gente sabia que um dia, sooner or later, a gente ia parar aqui, mas a gente não sabia quando. E aí durou 1 ano e meio, né, em São Paulo, e a gente veio para cá. Isso tem 8 anos. Como é que está sendo o processo, já que está mais próximo aqui na região de Florianópolis, Santa Catarina, como é que está sendo o processo de evolução, de maturidade organizacional, de crescimento das empresas, dos negócios aqui na nossa região? A gente talvez seja um pouco mais tardio do que São Paulo e Minas Gerais, Rio de Janeiro, mas acho que a gente está num processo de evolução, né, esse crescimento. Eu acho que sim, eu acho que está numa evolução, acho que aqui é muito forte, a presença das empresas familiares é muito forte, né, e como a gente falou antes ali, muitas delas muito prósperas e que acho que tem aí uma oportunidade gigante para essas empresas terem mais ferramentas gerenciais e planejamento e tudo. Então, assim, acho que as empresas têm estado cada vez mais atentas à importância que isso tem, à necessidade de terem essas ferramentas, né? Muitas acho que ainda não têm, e a gente tem visto que elas têm corrido atrás para se organizarem e fazer acontecer, assim, sabe? Ter controles, ter ferramentas, planejar, e conseguir olhar futuro e tomar data-driven e tudo mais. Claro. Os seus clientes são hoje, em maioria, aqui da região ou nacionais? A maioria é de Santa Catarina. Então, Blumenau, Joinville, Guabiruba, Itajaí, Balneário Camboriú, Florianópolis. Hoje a gente está em São Paulo, interior de São Paulo. A gente já teve um cliente na Nova Zelândia, que é um cara catarinense que abriu um negócio lá e a gente atendeu ele por um tempo.
Mas então, hoje, principalmente Santa Catarina, e aí tem algumas coisas espalhadas por aí. Show de bola, muito bom te receber, tendo aqui conhecer um pouquinho mais do mundo da gestão empresarial e gestão financeira empresarial. Isso é muito importante, né? Como empreendedor, eu sei a importância que isso tem, eu acho que as pessoas têm que dar mais valor a esse cuidado, né? Às vezes a gente vai muito na emoção e... Eu fui sócio de uma empresa, saí da empresa com cerca de 100 funcionários. Eu dei um flashback aqui de todos os problemas que eu passei na época da Eu vi que tu suou um pouco assim, ficou um pouco nervoso. Uma hora, vou sair um pouquinho. Mas é difícil, eu acho. Eu fico passando esse processo, porque a gente, no processo de crescimento de uma empresa, tem que aprender muita coisa, né, como empresário. E tem muita coisa para cuidar, né? É uma lição de humildade, eu acho. Eu vejo assim, eu tive que aprender muita coisa mesmo, na marra, assim, falando, né, da parte empreendedora, assim. É uma experiência de humildade mesmo. A gente vai errando, acertando e... Exato. É isso aí. E tem que ter resiliência para seguir. E o engraçado é que a cabeça é um dos principais elementos de uma empresa, é a cabeça do empresário. Acho que se você não cuidar disso, acabou, não tem como a empresa acontecer. Exatamente. Isso é verdade. E, na verdade, é o que é mais afetado pelos problemas que você tem que enfrentar, né? Então é sempre um desafio conseguir manter a cabeça em ordem e para tomar boas decisões. Tem que ser a melhor pessoa sempre, é bem difícil. É difícil. Não, mas legal, parabéns pelo teu trabalho. Onde você compartilha conteúdo, utiliza as redes sociais de alguma maneira? Sim, a gente usa Instagram e Legal. LinkedIn, posso falar aqui? Claro, então, claro. É Growin_Consult, o nosso é Growin_Consult com T mudo, nosso Instagram. E a gente está no LinkedIn também, com conteúdos, vídeos e cases, Legal. depoimentos. E tem o nosso site também, que é www.growin_consult.com.br. Legal, e quem quiser, enfim, saber mais sobre isso, como esse mundo funciona, pode ir lá te procurar. Com certeza. Então tá. Então é isso aí, muito obrigado pela tua vinda, né? Gente, adorei. Volte mais vezes para conversar com a gente, né? Obrigada. Traga, de repente, pode trazer um cliente numa próxima oportunidade para a gente ouvir depoimentos, aí é legal. Sim. Contar os podres. Isso. Abrir o coração. Traz o sócio viajão e o pé no chão pra gente... entender, né? E aí, quando tiver drinks, eu posso tomar um drink sem álcool, eu tô com um filho pequeno agora, então sem álcool. É isso aí. Parabéns. Obrigada. Legal, muito legal. Outro empreendedorismo, né? Uma forma diferente de empreender na vida. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado, então. Obrigado a você que assistiu mais esse episódio aqui do Jogando pra Plateia. Agradecer aos nossos parceiros, né? Ao Danco Gastronomia e Música, que a gente está aqui nesse espaço incrível, né? Poltroinha gostosa. Exato, esse ambiente maravilhoso. Essa gravação, muito top, né? Agradecer também ao Lead Santa Catarina, né? Que nos apoia aqui também no Jogando pra Plateia. Ao Davi Paz Lima, da Paz Lima Comunicação, e a doutora Rebeca Heinzen, do podcast Pink Talks, sobre saúde feminina. É isso aí, a gente te espera nos próximos episódios. Se você ainda não segue a gente no Instagram, vá lá, siga, acompanhe os cortes, tem muito conteúdo lá para você consumir. São quase 300 episódios com tudo que você possa imaginar sobre tudo da vida de todo mundo. Boa. Sei lá. Não tem como definir. Não, pois é, eu tô pensando, não vou tentar nem falar. É tudo sobre tudo. Mas, é uma tremenda oportunidade. A gente tem que conhecer cada pessoa legal, né, com uma história bacana de vida. A gente curte pra caramba esse processo, né? Sim. E é legal que a gente comece a descobrir coisas em comum, comportamentos em comum que ajudaram as pessoas a chegar onde elas estão. Isso. É isso que a gente está. E o mais engraçado é como as coisas se ligam, né? A gente fica falando sobre o ponto de vista, o lado psicológico. A gente teve uma conversa com gente de cabeça, né? No caso era uma neuropsicóloga, né? Uhum. Aí a gente vai discutir sobre como é que é a empresa. Pessoas sem cabeça. Mas eu acho que tem esse. Como é que é engraçado porque a gente vai fazer uma faculdade, coisa parecida, a gente tenta entrar muito no nicho muito específico. A gente fica numa bolha fechada. E a gente tem uma tremenda oportunidade de conhecer os pontos de vista diferentes de várias pessoas e a gente tentar fazer uma visão ligando todos os pontos. Isso é tão engraçado. Eu puxamos o assunto do Karpinski aqui, né? Já puxamos um elemento aqui no conversa. E o cara é super gente boa e tem tudo a ver com o teu trabalho. Então, é legal. A gente vai criando um rastro e conectando essas pessoas. Bora. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio, então, do Jogando. Falou. Tchau. Mais.